Olá para você, está começando Ponto a Ponto Mulher, o programa que é uma parceria entre a TV Alba e a Secretaria de Política para as Mulheres do Estado da Bahia, SPM. A partir de agora, se liberte de preconceitos, quebre tabus e venha comigo, Michele Gramacho, direto ao Ponto a Ponto, que reflete, transforma, empodera e faz toda a diferença. Minha gente, o programa de hoje está daquele jeito. Eu mesma estou super ansiosa para sair daqui cheia de conhecimento, de aprendizado e colocar em prática. O nosso tema é Mulheres, Liberdade e Dinheiro. Como tomar as rédeas das finanças e viver com independência. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui com muitíssimo prazer 3 mulheres organizadas, independentes e bem-sucedidas. Aqui comigo ela, Camila Luz, é advogada trabalhista com mais de 10 anos de experiência na área jurídica e também atua como planejadora financeira e especializada no atendimento a mulheres com forte presença e criação de conteúdos nas redes sociais. Ao longo de sua trajetória, tem ajudado inúmeras mulheres a conquistarem segurança financeira, autonomia e liberdade de escolha, unindo conhecimento técnico com sensibilidade às realidades femininas. Seu propósito é transformar vidas por meio do planejamento financeiro acessível, realista e eficaz. Muito bem-vinda, Camila. Obrigada, Michele. Agradeço o convite, para falar de um assunto que é tabu. Tabu, que é sobre dinheiro e mulher, Esse relacionamento que muitas mulheres gostam, mas não sabem tratar, não sabem cuidar. E a gente vai quebrar esse tabu aqui hoje. Aqui também comigo ela, Larissa Galvão. É psicóloga clínica, atua com base na Gestalt terapia, integrando diferentes saberes da psicologia e da saúde para investigar os fatores psíquicos, emocionais e sociais que sustentam comportamentos compulsivos. É fundadora da Clínica Gênese, onde coordena uma equipe multiprofissional voltada à saúde emocional com escuta e intervenção assertivas. O seu trabalho é promover autonomia, consciência e reconstrução da relação com o corpo, os desejos e os limites, em um cuidado que atravessa a clínica e a sociedade. Bem-vinda, Larissa. Obrigada. Um prazer recebê-la aqui hoje, viu? Obrigada. Vamos falar sobre isso, que é um ponto muito importante, porque dinheiro é a base da saúde mental também, Sem dúvida. E completando nosso time aqui hoje, ela, Tamires Conceição. Tem 37 anos, é enfermeira neonatal, funcionária pública e empreende com a consultoria de amamentação. Sua vida mudou em muitos aspectos após se conhecer melhor e aprender a lidar de forma organizada e leve com o dinheiro. Bem-vinda, Tamires. Muito obrigada, Michele. Muito obrigada pelo convite de estar aqui. Vai ser muito bom falar um pouquinho sobre a minha experiência, como lidar com o dinheiro e como tem mudado a minha vida. Uau! Ansiosíssima. Já perceberam como é que vai ser o programa aqui hoje, né? Você sabe, por um acaso, o que é independência financeira? E por que ela é importante? Olha só, a independência financeira, ela vai muito além de simplesmente ter dinheiro. É sobre ter controle sobre suas finanças, tomar decisões sobre a sua própria vida, sem depender de terceiros e ter também a liberdade de escolher o seu caminho. Segundo a jornalista ativista da maturidade e criadora de conteúdo, a Maria Cândida, a independência financeira é um pilar essencial para a conquista da verdadeira liberdade feminina, pois permite que as mulheres tomem decisões autônomas sobre suas vidas e destinos. E, além disso, a independência financeira permite que as mulheres se afastem de relacionamentos abusivos ou insatisfatórios. E aí eu já vou começar aqui o nosso bate-papo com esse viés. Vocês concordam que a independência financeira feminina, ela é intimamente ligada a essa liberdade em relação a relacionamentos abusivos? E eu vou começar com você, Camila. Com toda certeza. A mulher com o dinheiro, tendo autonomia financeira, ela consegue ter posicionamento, ela consegue ter a liberdade e a autonomia de tomar as suas próprias decisões. Porque o dinheiro, a mulher precisa tratar o dinheiro como uma ferramenta de liberdade. O protagonismo, Então, de uma forma muito histórica, a mulher foi ensinada a não cuidar do dinheiro. Então, a gente foi tratando aquilo ali como um simples troca de moeda e tratando muito como sobrevivência, E hoje, a mulher que está nós mulheres, muitas vezes, somos hoje donas dos nossos lares. Só que existem muitas mulheres que têm a independência financeira, mas não têm a autonomia financeira.
Ou seja, coisas distintas. Coisas distintas, porque tem essa questão de você gerar o dinheiro, mas não ter um controle. E quando a gente fala sobre a autonomia, existem mulheres que trabalham, mas se mantêm em relacionamentos abusivos porque não tem essa autonomia de sair desse relacionamento, porque não consegue sobreviver sem aquela ajuda, né, do marido, do parceiro, etc. Maravilha. E é tão interessante, né, observar como as coisas são interligadas e esse viés. Então, Larissa, você que traz essa parte desse comportamento psicológico. Então, está intimamente ligado essa dependência financeira também com essa dependência emocional que a mulher às vezes está com esse parceiro, nessa relação aí? Com toda certeza. Trabalhar autonomia, né, dentro do processo clínico, da terapia financeira, é um dos pilares de um acompanhamento efetivo, né? Porque o abuso, ele não acontece de um dia para a noite, né? Ele vai acontecendo. Então, a mulher que ela está no relacionamento abusivo, ela foi se construindo também com esse parceiro, né? Então, quando a gente fala de uma autonomia financeira, a gente fala de uma construção financeira. Então, diferente da comida, né? Que a gente tem ali 5, 6 oportunidades no dia para comer saudável, o dinheiro não é assim, né? O dinheiro a gente tem 1, 2, 3 entradas no mês, né, para mudar um comportamento que também foi de uma vida. Então, o primeiro ponto é entender que existe uma construção dessa autonomia, assim como foi a construção desse padrão que nós temos, né, enquanto mulheres, para não ser, né, não buscar essa independência. Tamiris, você percebe também isso, essa relação íntima de mulheres que geralmente estão em situações, não só na relação, vamos dizer, amorosa, mas também em relações que elas não gostariam de estar, mas estão porque não têm essa liberdade de sustento, essa autonomia financeira? Eu percebo que apesar de a gente, né, a mulher já conquistou muito espaço, principalmente em relação ao financeiro, né, a gerir o seu próprio dinheiro, a buscar a ser chefe de família, vamos dizer assim, né, em relação financeira, mas ainda existe muito isso, muita questão envolvendo ela acreditar que ela não pode ser responsável pelo seu próprio dinheiro e realmente ser o homem ali o responsável pelo dinheiro dentro da família. Aquela ideia do provedor, o homem tem que ser o provedor. Isso. E isso coloca um entrave, uma barreira naquela mulher ali, né? Não que o homem também não tenha que ter o seu recurso, ter sua autonomia financeira, mas uma coisa não invalida que a mulher tenha o dela. Com certeza. Não é isso? E a gente indo para a parte prática, Camila, qual seria o primeiro passo, assim, uma mulher fala assim, olha, eu quero ter a independência. A gente já viu que são coisas diferentes, né? Isso. Independência, autonomia, a educação. Mas para a independência, qual seria o primeiro passo que uma mulher deve dar? Michele, eu vou falar sobre finanças comportamentais, porque a gente fala muito sobre economia tradicional. Porque se a economia tradicional funcionasse, todo mundo seria rico. Sim. Todo mundo sabe que a gente precisa gastar menos do que a gente ganha e poupar uma parte. Só que todo mundo sabe disso, agora a questão é como. Só que a gente faz completamente ao contrário, porque existem emoções por trás disso. Existem aprendizados da nossa infância de como nossos pais, quem cuidou da gente, tratou o dinheiro daquela forma. Existem famílias com mulheres que viam que o dinheiro era só sobrevivência, pagar boletos, sem realizar sonhos. Você quer ver uma pergunta muito básica para uma mulher? Qual é o seu maior sonho como mulher? É muito difícil de responder, sim, principalmente mulheres que estão em estado de sobrevivência. Então, assim, um primeiro passo é entender que o dinheiro, ele é uma ferramenta de liberdade. A mulher precisa entender que não é somente pagar a conta, mas ela ter essa autonomia, não apenas de você sair de um relacionamento abusivo, mas até de um emprego tóxico, de você ter uma reserva de dinheiro e você falar assim, poxa, não estou mais feliz aqui, posso ter essa segurança financeira, a minha segurança financeira, de me ausentar, de sair para entrar novamente no mercado de trabalho. E depois disso, vocês entenderem quanto vocês se custam por mês. E quando a gente diz isso, a mulher não é somente um boleto. A gente tem nossas unhas, cabelo, roupinha. Sim. Então, tudo isso somos nós. E a gente precisa contabilizar isso de uma forma geral, encarando uma realidade, sabe? Dizer assim, qual é o meu custo? Sem medo, abrir extrato e olhar de forma minuciosa. E planejar. Porque se a gente for somente tratar nossas finanças com pagar boletos, qual é a graça de viver a vida? A gente tem que pensar, não, qual a função do meu dinheiro não é só boleto. Então, eu quero começar a construir qual é o sonho que eu quero ter. E você começar a direcionar realmente o seu dinheiro também para isso, para essa construção. Essa questão de, você falou assim, às vezes não sabe nem o que é
Acontece isso, às vezes, da mulher não se achar merecedora daquele sonho. Então, se você não se acha merecedora, você... eu quero, mas eu acho que eu não mereço. Então, você vai boicotando. Aí eu vou aproveitar, Larissa, eu vou te colocar uma outra pergunta também, que é essa questão aí desses comportamentos, a parte psíquica, emocional. Como é que isso influencia também nessa conquista da mulher na sua independência? 100%, né? A gente estava até brincando no camarim, falando sobre o impacto da gente investir na nossa autoestima, né? Porque uma mulher com autoestima, ela vai fazer alguma coisa acontecer, né? Mas é muito importante nesse processo, né? Pode parecer, não é muito prático, mas é importante de perceber que nós não fomos criadas para o risco. E quando a gente fala de carreira, de trabalho, a gente fala de risco, de ir atrás, de dizer que não dá, é risco. Então a gente foi construída, né? Simone fala sobre a gente se tornar mulher, porque a gente vai se construindo em relação à sociedade. Mas quando a gente fala de ter uma carreira, isso não é natural, né? Então, a gente foi criada para estar ali na casa, né? Protegida, né? A gente teve esse episódio, por exemplo, da menina do Rio, né? Que foi no vulcão. Sim. E aí o pessoal fala assim, devia ter ficado em casa. Como é que pode, né? Como se a gente não pudesse, se a gente não tivesse essa permissão. Em vez de questionar as faltas de condições naquele ambiente ali de turístico, não. Aí culpa a mulher. Exato, porque é natural que a gente fique num lugar seguro, que é em casa, né? Porque esse lugar do correr atrás, né, construído também... Não foi feito para mulher. Não foi feito para mulher, né? Do cara que é provedor, né? Então, que também tem várias outras questões, não vai entrar nisso. Mas esse lugar do risco, ele não foi dado. Então, não é natural. É até difícil encontrar mulheres que estão nesse caminho. Hoje, né, graças à internet, a gente tem mais acesso. Mas não é natural. Então, eu acredito que o primeiro passo é conseguir se rever, né, dentro de um contexto social para saber por onde começar, né? Isso é importante, estar revisando isso, porque vai causar desconforto. Sim, mas acho que é o desconforto que tira a gente daquela zona da inércia e faz a gente correr atrás e mudar o que não está legal, né? Eu acho que é importante. Dói, mas vale a pena, gente. Tamiris, quando é que começou aí esse seu processo de conquista da sua independência? Conta um pouquinho assim da sua história. Então, apesar de eu já estar na terceira década, já querendo entrar aí nos 40 quase, eu achei importante falar isso, né? Porque eu desde muito nova já tinha o meu dinheiro, né? Mas, de fato, começar a construir essa independência é muito recente para mim. Porque é quando eu começo a fazer a mentoria, né, com a Camila, e aí eu comecei a ter novos olhares para o dinheiro. Antes de começar a mentoria, mais ou menos uns 2 anos antes, eu já estava buscando entender um pouco mais sobre o dinheiro. Que essa busca, na verdade, foi através da minha religião. Eu sou católica, e aí eu comecei a entender que dinheiro também era importante, que antes eu achava que não era. Eu achava que era um pecado eu querer ter o meu dinheiro, eu querer comprar as coisas para mim, eu querer ter bens materiais. Eu achava, né, culturalmente a gente ainda acha muito isso. Então, comecei a mudar um pouco essa realidade, essa mentalidade, e aí comecei a buscar entender um pouco mais sobre o dinheiro, e foi aí que eu comecei, de fato, a entender. Então, na verdade, eu estou construindo, né? Começando primeiro pela mentalidade, né? Porque não tem como a gente lidar bem com o dinheiro sem mudar a mentalidade. Como as meninas, Camila falou, né? Não é pagar só boleto. Se fosse só pagar, ganhar e pagar, né? Seria talvez fácil, mas é uma mudança de comportamento, na verdade. Maravilha, mudar a mentalidade. Foca isso aí, guarda, que a gente vai para o intervalo rapidinho. Quando a gente voltar, a gente vai continuar com esse assunto e muito mais. Não sai daí não, Ponto a Ponto Mulher volta já já. Estamos de volta com o Ponto a Ponto Mulher. Gente, olha só, de acordo com a reportagem do portal da FACHESP, uma pesquisa divulgada pelo Serasa em 2023 aferiu que 88% das mulheres participam das despesas domésticas. Destas, 38% são principais provedoras da casa e 24% dividem igualmente os gastos com o parceiro ou parceira. Mas, apesar dessa presença ativa no orçamento familiar, as mulheres ainda enfrentam obstáculos significativos. A diferença salarial continua sendo um fator preocupante. Mulheres ganham, em média, 25% a menos do que os homens, mesmo quando possuem a mesma escolaridade e qualificações. Isso significa que, mesmo quando contribuem financeiramente,
muitas ainda não têm total controle sobre suas decisões econômicas, impactando diretamente na sua capacidade de investir, de poupar e de planejar o futuro. Larissa, toda essa estatística aí, a gente sabe que ainda é fruto de uma sociedade que foi alicerçada num patriarcado, nessa cultura machista, né? Como uma mulher que foi sempre oprimida, ela consegue se ressignificar, tanto o seu eu e seu comportamento, para sair aí em busca da sua autonomia financeira. Certo. Ressignificar o seu eu, né? Existe essa vontade de a gente poder querer virar a chave. Eu vou virar a chave e vou mudar. Mas na prática não é bem assim que acontece. E é importante que a gente tenha um alinhamento de expectativas com o nosso futuro, porque a tendência é a gente desanimar, porque é difícil. Então, se a gente tiver uma visão muito grande, eu quero, sei lá, emagrecer 10 quilos em um mês, né? A tendência dessa frustração é muito grande. Então, é interessante a gente pensar de qual é o próximo passo, né? Desse lugar. O que eu preciso fazer para a minha autonomia, né? Então, quando a gente fala de limpar o nome no Serasa, né? Buscar crédito na praça. Qual é o próximo passo para buscar isso? Porque não é natural que a gente consiga olhar para a economia de forma clara. Nós, mulheres, somos muito emotivas, né? A gente tende a filosofar as coisas. Mas quando a gente fala da autonomia com dinheiro, a gente precisa falar de forma prática, né? Prática. Tem que botar a razão para atuar. Exato. Aí a gente fala de planilha, de quanto custa, os custos, porque isso vai fazer com que você tenha conhecimento sobre tal, né? Então, eu sei que tanto por cento no CDB vai render X. Então, ter essa clareza é confiar no conhecimento. Então, a gente consegue dar um próximo passo se a gente souber qual é o próximo passo. Então, eu até brinco, né, de nomear os seus demônios. Quais são os demônios que estão aparecendo aí, né? E aí vai fazendo. E o objetivo ele pode ser macro, mas ele tem que ser alcançado com passos pequenos. Exatamente, com toda Uma coisa de certeza. cada vez, porque frustrar não é um problema, mas se você reduz essa frustração macro, você consegue caminhar e não paralisa. Exatamente. Né? E vamos lá, mas uma mulher que ela cresceu numa casa machista. Então, como é que ela se liberta disso, desses demônios que estão aqui com ela, que estão acompanhando? Estudando. A mulher, ela precisa estudar. E isso não é uma coisa, parece palpável demais, mas é isso, é estudar. Porque o conhecimento, ele dá autonomia. E aí é o que eu acredito e verbalizo muito. Você precisa confiar no que você sabe para conseguir dar um próximo passo. Então, a gente precisa estudar, entender o contexto que a gente está socialmente, entender o impacto que as crenças e a vivência da família te deu sobre o dinheiro, né? Porque, infelizmente, é uma herança, né? A gente recebe dos nossos pais, né? Da sociedade sobre dinheiro, né? E, academicamente, como que eu faço dinheiro? Então, mulher, para você, se puder ressignificar a sua vida, estude. Que eu estudo. Conhecimento ninguém te tira, ele é libertador. Exato. Né? E falando em conhecimento, aí vamos aqui, Camila, esse planejamento financeiro, o que é isso mesmo? E como é que uma mulher pode fazer e quando? Tipo assim, você precisa eu tenho que primeiro ganhar muito dinheiro para eu me planejar. Eu posso, do momento que eu estou aqui, eu posso planejar. Eu não tenho ainda uma renda assim, mas eu já posso pensar no planejamento. Como é que funciona? Planejamento financeiro é organização e controle. E eu sempre digo para as minhas mulheres que estão no planejamento financeiro que a mulher precisa ser... Dinheiro é coisa de mulher adulta e responsável. Então, a gente precisa ter essa responsabilidade de olhar para as nossas finanças e encarar que aquilo ali é real. Porque muitas vezes existem mulheres que estão ali comprando de forma excessiva no cartão de crédito, quando chega a fatura, elas nem querem encarar aquilo ali. Então, você olhar... Tô achando que ela passou lá em casa. É você encarar realmente suas finanças e assim, não, ou eu organizo isso aqui ou não. Existe, Michele, mulheres com mais de 40, 50 anos que nem começaram a aposentadoria. Isso aqui é um dado muito grave. Porque existe um fator histórico de que mulheres serão resgatadas. Ou por um marido, ou por um pai, ou por uma herança, ou por algum milagre divino. Então, quando elas chegam nessa idade dos 40 anos, ela fala assim, eu comigo mesma. Eu começo aí entra o planejamento financeiro. Precisa começar. E quando começar? Agora. De imediato. De imediato. Precisa começar agora. Com o que você tem, olhar sua vida financeira, quais são os seus gastos fixos, quais são os seus gastos variáveis, colocar numa folha de papel mesmo, entender como é que funciona aquilo. Existem mulheres empreendedoras, por exemplo, que não sabem nem quanto tem de lucro, faturamento, de custo, de absolutamente tudo misturado. Tudo misturado. Então, mistura, às vezes, conta pessoal com a da empresa, que também é um erro, pronto. né? Aí, vendeu ali, aquele mesmo dinheiro está comprando pão.
e quando vai ver, tá ali, e o negócio, o MEI hoje em dia mais ou menos dura quase um ano, não dura muito, né? Aí a mulher volta novamente para o mercado de trabalho, porque muitas mulheres buscam esse mercado informal por conta dos filhos. Sim. São mães solos que estão ali, então é uma forma muito mais prática, mas não consegue essa organização. E o planejamento, não existe um planejamento para todas, um para todas. As suas emoções são suas, as minhas dela, a de Larissa, a de Tamires, então o planejamento ele precisa ser criado de forma individual. Sabe o que eu acho interessante? Que você falou em emoção. Você não falou em renda, em boletos, não. Porque você falou, existe isso, lógico, que vai ser o padrão de renda, né, que vai mostrar ali, mas principalmente a emoção. Porque o que talvez seja importante para mim emocionalmente não é o que é para você. Não é? Interessantíssimo. Eu tenho clientes que ganham 40 mil e são super endividadas. Eu tenho clientes que ganham 7 e tem muito dinheiro guardado. Pois é. Tá Ou seja, aí? as emoções, existem mulheres sobrecarregadas e onde a finança ela é deixada realmente de lado. Perfeito. Tamires, qual foi a maior dificuldade que você encontrou quando você pensou assim, não, eu vou começar a colocar em prática a educação financeira? A principal dificuldade mesmo foi entender que o dinheiro não era só para pagar a conta. Porque eu ficava pensando assim, eu tenho que pagar e tem que sobrar. A ideia era só essa, assim, e aí aquilo causava uma emoção negativa, porque eu queria pagar, e aí trazia uma emoção negativa e às vezes compensava ali querendo gastar. E outra dificuldade muito grande foi visualizar o dinheiro, visualizar, porque às vezes a gente bota até em planilha, eu botava em planilha antes de começar essa mentoria, eu colocava meus gastos ali na planilha, mas o dinheiro sumia, não sabia para onde ir. Então, começar realmente, a dificuldade foi realmente começar a ver esse dinheiro. Mas, repetindo assim, a mentalidade é que precisa mudar. Não é simplesmente o financeiro, o dinheiro em si. É mudar a mentalidade, mudar o comportamento. Você passou também a empreender, né? E como é que você tem isso muito dividido? A gente falou aqui de pessoas que misturam a conta da empresa com a conta pessoal e não sabe. Você conseguiu dividir isso? Você começou a empreender antes ou depois de fazer a mentoria? Eu já empreendo, né, há um tempo, desde 2020. E você bagunçava ou era organizada? Foi sempre bagunçado em relação a isso. Fico tão feliz, tão feliz por ela, porque nós estamos juntas. Então, tem solução também. Tipo assim, estava ali, entrava o dinheiro, já ia ali comprar um pão. E aí, às vezes, como já aconteceu recente, ia fazer um atendimento e já sabia que ia entrar aquele dinheiro, já gastava antes. Olha só. Então, assim... Eu tô assim, desde que eu achei que ia ganhar da mercado virada, eu tô gastando por conta. Só que não chegou. Então, assim, é mudar realmente a forma como visualiza esse dinheiro. É pensar realmente, será que o que eu vou comprar agora, será que realmente é necessário? E eu aprendi, um dia desses, participando de uma live, se você quer comprar alguma coisa, antes de realmente passar ali o cartão ou pagar, né? Volta em casa, deixa para amanhã, pensa se realmente vai servir aquilo ali. E como isso funciona, gente? Porque a gente fica nessa... Aí depois você olha, eu não queria, era mais uma coisa de momento ali. Aí eu vou perguntar para a Larissa isso. Como a mulher pode identificar que aquela compra ali, na verdade, ela virou uma compulsão? Ela não está comprando por uma necessidade ou por um desejo que é saudável, mas sim ali já tem algo que não está tão saudável assim. E a partir do momento que identificou, o que fazer? A gente tem uma frase, não sei se você repete, mas ouço com bastante frequência, que é assim, ai, não devia ter comprado, ai, mas eu merecia. Né? Falo direto. Direto, né? Esse lugar que incomoda a gente é um pouco natural, mesmo a gente sabendo que a gente não pode gastar, por vários motivos, né? Partindo do princípio que todo mundo sabe que se tem um teto financeiro. Ah, já gastei muito com roupa, por exemplo. Então é um pouco natural que a gente tire sarro dessa dinâmica para poder ficar mais saudável pro emocional ali, mais leve. Então, começar a perceber com que frequência se faz isso, né? Porque é natural a gente normalizar mesmo, porque é do brasileiro, a gente brinca com as coisas. Mas o quanto você percebeu e sentiu que você não devia ter comprado, né? Porque é muito difícil identificar uma compulsão, porque ela vem das emoções, como a Camila falou, né? Então, você pode comprar porque está cansado, você pode comprar porque está frustrado, ou porque precisa se sentir validada, né, socialmente ou por alguém. Então, existem muitos motivos que levam à compulsão.
Mas talvez o primeiro ponto a identificar é aquela consciência que bate posterior à compra e que vem antes da brincadeira. Se aquilo ali está sendo frequente. Exato. Perfeito. E na hora, percebi que vou para uma ajuda psicológica? Ah, com certeza ajuda. Porque assim como a compulsão por comida, por compras elas agem no mesmo lugar, né? Então, entender ali o processo, quais são as emoções que geram aquela necessidade de compra, né, ou de comida, que também é muito natural, né? Mulheres que têm compulsão por compras provavelmente têm por doce ou algum tipo de comida, né? Porque age da mesma forma. E a terapia, né, ela ajuda sim nesse processo e às vezes até um processo medicamentoso ajuda. Olha, dica valiosa. Camila, nessa era digital aí, você acredita que os aplicativos de compra, eles facilitam essa aquisição desnecessária, estimula aí essa compulsão, atrapalha essa organização financeira da mulher? Com toda certeza. Gente, vou ter que Absoluta desabilitar certeza. minha Shopee, minha Shein, meu Deus do céu. Essa é a primeira solicitação que eu faço quando uma cliente minha, ela tem por compra. Ó, deixa de seguir essas influências que estão ali fazendo com que você consuma. Shopee, Shein, enfim, cancela todos. Por quê? Quem aqui não comeu morango do amor, né? Menina. Efeito manada. Efeito manada. A questão de você não querer ficar de fora desse hype, de você estar ali dentro daquele contexto, de você estar ali o tempo todo mostrando o que você tem. E o que a Larissa falou, que é a questão da validação. Principalmente as mulheres, né? Que a gente precisa estar sempre dentro do que as redes sociais estão ali mostrando, né? E estimula mesmo, gente. Muito. Ó, e até relaxa, não vou mentir. Então, isso também deve passar por isso. Você chega em casa para descansar, você vai montando o carrinho, montando o carrinho. Quando você olha seu carrinho, tá lá 10 mil, você não sou louca, tira do carrinho, tira do carrinho. Aí depois você monta, mas chega uma hora que você termina comprando mesmo. E muitas vezes isso não por uma necessidade ou porque você quer. É porque ou bateu um cansaço, ou porque você, eu mereço, e aí você vai lá e se entrega. Já tô anotando, viu? Sabe quantas decisões a gente toma por dia? Chuta assim. Umas 500? 30 mil decisões. Nossa Senhora! A gente, desde a hora que a gente levanta, escovar o dente, a gente tem em torno de 30 mil decisões. Gente, eu tomo várias erradas ainda por cima. É por isso que as decisões financeiras, muitas são feitas por impulso e por emoções. Sim. E não de uma forma muito racional. Quando a gente vai comprar um carro, uma casa, a gente usa o nosso lado do cérebro e fala assim, vamos, agora na hora de comprar 10 morangos do amor, 10 bolsas, aquilo ali vai na emoção, no impulso, o futuro Deus proverá, passa no cartão que lá na frente eu resolvo e vai empurrando. Bem nessa pegada. Como é que foi pra você? Você era compulsiva por compras ou não? Isso você tinha controlado, Tamires? Não, eu nunca fui compulsiva. Nunca fui de gastar muito, mas, assim, compulsiva por compras, comprar excessivamente, mas comprava com muita besteira, assim, gastava o dinheiro com muita besteira, o dinheiro realmente saía, não sabia para onde. Você não computava, até quando você fazia suas planilhas, as coisinhas pequenininhas, o lazer, a saída líquida, você não calculava isso? Não calculava isso, não calculava o dinheiro de bolso, né, que é o que a gente precisa ter ali na semana, no mês, para gastar com essas coisas, porque às vezes, o que é que eu pensava? Esse dinheiro ele precisava pagar as contas e o que sobrar eu queria guardar. Era o que eu queria quando eu queria me organizar financeiramente sozinha com as minhas planilhas ali. Eu queria pagar as contas e o que sobrar eu queria guardar. Mas a gente precisa entender que a gente precisa ter conforto durante o nosso mês, a gente precisa começar a fazer a nossa reserva de emergência. A gente precisa ter outras coisas nesse mês aí, desse dinheiro, que vai também nos trazer um certo alívio ali, né? Uma certa emoção positiva. Porque se a gente pegar só o dinheiro para pagar e guardar, não vai a longo prazo isso aí. Foi o que eu compreendi, foi o que minha mentalidade mudou quando eu comecei a fazer essa mentoria. Você acredita que empreender também te auxiliou nesse processo? Na verdade, empreender uma renda extra, que não tem potencializado muito, porque eu tenho focado muito no meu trabalho como servidora pública. Então, é uma renda extra que ajuda, mas que não tem sido o meu foco principal, sabe? No momento, não tem sido. Camila, não é um foco, mas é uma renda extra. Ela auxilia nesse processo. Eu costumo dizer o seguinte, Michele, normalmente as mulheres, o nosso salário serve para pagar a nossa sobrevivência. E os extras são para nossas realizações dos nossos sonhos. E essa realização dos sonhos, a gente tem a nossa reserva de emergência, a aposentadoria e também as nossas viagens, nossos lazeres, etc. O complemento é sempre muito bom.
Peraí que a gente estourou esse bloco, mas a gente vai voltar nesse assunto. Ó, tá ficando mais do que interessante a cada momento que passa. A gente não sai daí, não. O intervalo é rapidinho. Ponto a ponto, mulher, volta já. Voltamos com o Ponto a Ponto Mulher. Gente, olha só, nossa equipe de jornalismo foi às ruas para saber como está a educação financeira das baianas. Vamos conferir? Vem comigo. Quando o mês acaba, você sabe para onde foi o seu dinheiro que você recebeu? Atualmente, estudando educação financeira, eu estou aprendendo a administrar o meu dinheiro e quando o mês acaba eu não consigo ainda saber para onde foi o meu dinheiro. A gente tenta se organizar, né, financeiramente, mas hoje em dia as coisas, como estão muito, digamos, caras, né, a gente tenta se organizar ao máximo, mas a gente tenta fazer planilha. Eu sou bem organizada financeiramente, faço planilha, Excel, vejo para onde está indo cada custo e vejo onde é que dá para economizar, né. Sim, eu organizo os meus gastos, eu tenho um caderno de entradas e saídas, então normalmente vai para despesas fixas da faculdade e casa e também questão de transporte. E deixo sempre um pouquinho para luxos, coisas mais para mim mesmo, né? Beleza, moda e afins. Quando o mês acaba, você sabe para onde foi o dinheiro que você recebeu? Sim, eu consigo controlar, ter esse controle, né? Porque eu divido bem onde vou gastar, onde vão meus custos, então eu sei. Eu separo, vou anotando onde eu tenho a obrigação de pagar, né, todo mês, e aqueles gastos que só mais para curtir, que não tem tanta utilidade. Eu sei para onde foi meu dinheiro porque eu geralmente controlo, eu anoto tudo que eu gasto, eu faço planilha no Excel, né? Sempre separo o meu salário antes de receber, vejo quais são minhas prioridades, o que eu posso gastar, com o que eu não posso, com o que eu quero a longo prazo, eu vejo para juntar, se eu posso gastar. Então acho que é sempre importante você estar sabendo como gastar seu dinheiro e a forma que você tem que utilizar ele. Uau! Minha gente, eu confesso que eu fiquei impactada, porque eu não esperava essas respostas. Várias camadas aí a gente vai conversar aqui sobre. Tamires, você viu que a maioria delas são jovens, então demonstra que existe já uma preocupação maior com essa galera aí, com essa geração, mais do que até na nossa época? Sim, fiquei também muito surpresa e feliz também, porque na minha época não tinha tanto acesso assim, à educação financeira, né? E aí eu acredito que o futuro aí de jovens mais organizadas, com independência financeira, e não só com questões de planilhas, mas com comportamentos diferentes, né, em relação ao dinheiro. Uau! Camila, eu vi que ela falou assim, teve uma que disse o seguinte, eu estudo educação financeira e tal, mas ainda não consigo saber para onde é que vai meu dinheiro. Por que ela ainda, já tendo até esse conhecimento, ainda não consegue ser palpável essa escapulida aí do dinheiro para onde ele está indo? A sangria do planejamento financeiro são as variáveis. E aí a dica de ouro que eu dou é o seguinte, cria um grupo no WhatsApp, você com você mesma. Então, todo gasto que você tiver, tomei um drink, comprei um bolo, não sei o que, bota para você entender o seu comportamento de consumo e saber a média mais ou menos, porque somos previsíveis, a gente sabe o que a gente faz todo dia, né, toda semana. Então, a gente tem um controle maior com os variáveis, a gente vai conseguir ter muito mais sobra. Aí pode fazer diariamente isso? Diariamente. Todo dia ali, aí tá vendo onde é que tá indo seu dinheiro, que você não percebeu? Nos variáveis. Que maravilha. Exatamente. Não é? Camila, achei muito interessante isso. Mulheres, jovens, e elas falando, elas têm a noção de como agir. Então, a gente pode pensar aqui que vamos ter umas mulheres de 40, 50, bem diferentes. Uma outra geração, né? E isso aconteceu muito em função das redes sociais, né? Agora a gente tem referência de outras mulheres independentes, autônomas, que, né, mostraram pra gente um outro caminho. Então, essa geração, acho que ela já vem com conhecimento, né? Entendendo ali o contexto social e que a gente pode sim fazer dinheiro, né? E que a gente pode sim buscar uma vida melhor e autônoma. Maravilha. Camila, me chamou a atenção o seguinte, você falou aí no outro bloco, que o salário é para pagar a nossa sobrevivência. Nossa sobrevivência. E que aí, com os extras e tal. Para além disso também, como é que uma mulher que ganha uma renda dela tal, ela pode se organizar para fazer uma reserva de emergência, para investir, para até construir um patrimônio? É preciso, porque às vezes pensa assim, não, eu vou fazer isso quando eu tiver muito dinheiro, eu vou fazer isso quando eu ganhar na loteria. Não, pode ser desde agora, desde já decidir hoje fazer isso. É possível? Exato, precisa.
Exatamente. Precisamos começar agora, hoje. Acabou o programa aqui, existe uma coisa que eu chamo o tripé de uma mulher. A mulher precisa ter um orçamento eficaz e realista, ter a sua reserva de emergência e ter a sua apostadoria. Esse triângulo fechado, isso aqui é uma segurança para a mulher, para qualquer coisa que aconteça. Então, assim, a dica que eu dou é o seguinte, entender realmente o seu orçamento hoje, né? E começar com o que você tem. Quando a gente fala, Michele, sobre reserva de emergência, eu gosto muito de falar sobre esse assunto, que muitas vezes a gente vê na internet falando assim, a reserva de emergência é o seu custo vezes 6 meses. E quando essa mulher vê esse valor de 15, 20, 30 mil reais, a mulher assusta, fala assim, não estou conseguindo juntar 100, como é que eu vou conseguir juntar isso? E automaticamente ela para. E quanto menos a gente ganha, mais a gente precisa ter uma reserva de emergência. Porque a emergência acontece todos os dias na nossa vida. Então, o conselho é o seguinte, faz o seu orçamento, vê qual é a sobra e começa a tratar a sua reserva de emergência como se fosse uma conta de luz. É R$50 que você pode esse mês, pronto, você pega esse valor, coloque um CDB, que tem a liquidez diária, coloca lá 50. Mês que vem, aparecer um extra, coloca mais 70. Divida a sua reserva de emergência como meta. Minha meta é construir um mês de reserva de emergência daqui a 6 meses, 1 ano. Pronto, conseguiu, vai para outra meta. Não pensa no final, começa pelo caminho e com aquilo que dá. Planejamento, ele é refinado. Aquilo que a gente tinha falado, de você ter uma meta grande, mas você começa com pequenos passos. Exato. Achei super interessante isso. Que às vezes pensar, eu tenho que guardar a reserva de emergência por mês. Não, você pode começar a guardar o mês, né? Planejar aquele mês da reserva. Muito interessante, gente. Eu vou sair daqui, ó, anotando tudo isso. E eu lembro que a Tamires falou muito durante o programa aqui sobre a mentalidade, mudar a mentalidade. Como é que a mulher consegue ressignificar essa mentalidade que ela traz dessa relação dela com o dinheiro, Larissa? Que às vezes vem dessa construção aí que nem era dela, né? Mas foi que os pais passaram para ela. O que fazer? É entender o poder do dinheiro, né? Imagina, né? O que você vai fazer com isso? Eu costumo dizer que a gente nem sempre, né? A Camila falou logo no início, a gente não sabe, a gente não foi ensinada a sonhar. Existe uma construção ali de que a gente precisa casar, né? Que alguém vai prover e tudo mais, mas sonhar, né? E a partir desse sonho, entender que ele é possível, né? Porque se um sonho é possível, existe um caminho para isso, lógico, né? E racional, como a gente falou nisso do programa. Porque aí, com base nesse caminho lógico, por exemplo, eu quero abrir uma empresa. Tá, empresa de quê? Para onde? Vai faturar quanto, né? Então, à medida, né, assim como a reserva financeira, que isso for avançando, qual é o primeiro passo desse meu sonho? O primeiro passo é alugar um espaço. Tá, quanto custa alugar o espaço? Né? Você vai empreender com o quê para tirar essa renda extra? Vai tirar quanto do seu acompanhamento? Se tiver uma ideia do próximo passo, né, mas com o sonho, com a visão, a tendência é de Eu lembro que eu li aquele livro, eu esqueci de quem é a autoria, mas é uma mente de milionária? Segredos da mente milionária. Isso. E ele coloca que os milionários eles têm um processo de mente diferenciado. Tanto é que diz que quando eles vão à falência, porque eles arriscam muito, em pouco tempo, 2 ou 3 anos, eles conseguem recuperar a fortuna e até triplicar. Então, a gente quebrar também algumas crenças que nos limitam faz a gente... Lógico que não é fácil. Quando a gente fala assim, fica parecendo que é fácil e tal, mas é possível. É possível. Eu acho interessante também falar, né, porque a gente fala em sonho, em dinheiro, é entender o teu contexto social, né? Hoje, então, você veio de uma família e de um lugar mais humilde, de fato vai ser mais difícil. Isso é um fato. Existe uma questão social, né, que implica diretamente na quantidade de dinheiro, porque existe também todo um conhecimento, acesso, pessoas, né? Então, entender seu contexto. Quem dentro do teu contexto, da tua realidade, é uma referência? E aí perguntar como que foi feito. Para não ficar parecendo também como esses coach fala. Exato. Que é acorde, pense positivo, que também é maluquice, Não é assim. né? Não fica parecendo que tá... As pessoas odeiam essa questão da meritocracia, como se todo mundo partisse do mesmo lugar. Não parte, gente. Cada um parte de um lugar bem diferente, com todas as dificuldades que a gente tem, num país tão desigual como o nosso. Então, eu acho que dosar isso perfeito. E, mais uma vez, voltando para a questão do conhecimento e educação. Educação salva. Que eu vi aquela Pitel que foi... do Big Brother, ela falando sobre a questão da educação na postagem dela, ela falando o seguinte, a educação, pelo menos, ela pode não mudar a vida por completo para dar esse boom de você virar um milionário. Porém, ela é a oportunidade de você tentar. Exato. Com certeza, eu achei tão interessante, é a oportunidade de você tentar. É o que vai te tirar do passo que você está e vai ter, com certeza, uma vida melhor do que seus pais tiveram.
Perfeito. Então, achei assim muito legal o entendimento dela. E aí eu queria perguntar para você, Tamires. Tamires, e você? Como é que você pensa essa questão aí da aposentadoria? Já está pensando no planejamento aí para o futuro? Então, a gente está começando a pensar no futuro, construindo primeiro a reserva de emergência. Mesmo eu sendo servidora pública, Camila me alertou sobre isso, que é importante ter essa reserva de emergência. Então, a gente está começando por aí. E assim, eu quero deixar assim, bem claro e incentivar que as mulheres tenham esse planejamento e comecem primeiro com as metas. Quais são as metas de vida que vocês têm? E aí depois começar a planejar, a organizar. E aí, assim, é importante que a gente realmente, como eu falei aqui algumas vezes, mudar a mentalidade em relação ao dinheiro, como a gente lidar, como a gente se relaciona com o dinheiro. Isso muda muito a forma como a gente vai ver, organizar a nossa vida de forma geral, né? Então, é ter a consciência de que o dinheiro é importante, de que o dinheiro, de fato, é necessário, né? Não só agora que a gente precisa do conforto, mas a gente precisa também daqui a 20 anos, eu penso como eu estarei em relação à liberdade financeira que eu vou ter, né? Maravilha. Gente, a gente está chegando no finalzinho do programa, mas dá tempo ainda para eu receber aqui de vocês uma dica de milhões. Eu vou querer duas perguntas em uma. Primeiro, dinheiro traz felicidade? E segundo, o que uma mulher precisa fazer para sorrir, ter dinheiro e ser livre? Aí eu vou começar com a Tamires de novo, depois eu termino com a Camila. Tamires. Na verdade, o dinheiro, ele traz conforto, felicidade. E a gente, sabendo utilizar da forma correta, a gente tem uma emoção que nos traz uma tranquilidade, né? Isso é positivo. Larissa, dinheiro traz felicidade? E como a mulher faz para ter dinheiro, sorriso no rosto e ser livre? Pronto. Traz felicidade, né? Mas não se aplica a todo mundo, né? Senão os consultórios e pessoas ricas não fariam, né? Não teria depressão, por exemplo. Então, o dinheiro traz felicidade, sim. Mas talvez, mais do que o dinheiro, a autonomia sobre o dinheiro, né? Então, eu tenho dinheiro para quê? Por quê? Para onde? Para quem, né? Então, o significado que se dá ao dinheiro, certamente, traz muita felicidade. E se eu pudesse deixar trazer para as mulheres aqui, estude. Você vai ter muito mais segurança para arriscar se estudar. Porque empreender e construir é um risco, é se colocar mediante ao mundo com uma incerteza, né? Só que o conhecimento, ele te dá um pouco mais de segurança. Daí, é com você. Maravilha. Camila, dinheiro traz felicidade e qual é a sua dica de milhões para essa mulher aí? Ser livre, dinheiro no bolso e feliz. Como diz o meme na internet, dinheiro não traz felicidade, ele embrulha e entrega de presente, né? Mas dinheiro, ele resolve problema. Então, tá com uma filha doente, tem dinheiro, você pode pagar uma boa clínica, você tem uma mãe tá passando mal, você tem sobrevivência, você precisa do seu dinheiro. A dica de milhões, eu não vou dar uma dica de milhões não, mas eu vou criar um alerta, que eu sempre digo para as clientes do planejamento. Vocês trabalham há quanto tempo? 10, 20 anos? O que foi que vocês construíram com o seu salário? Uau! Essa é a reflexão que a gente vai deixar no ar. Maravilha. Muito obrigada pela presença de vocês. O programa foi, assim, fantástico, cheio de conhecimento. Vamos sair. Eu tenho certeza que eu estou saindo impactada, quem está assistindo também. E espero tê-las em breve no próximo Ponto a Ponto Mulher. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada. Não busco dinheiro para me definir, mas para construir a liberdade que eu mereço. Autora ou autor desconhecidos. Até o próximo Ponto a Ponto Mulher. Tchau, tchau.